Uau! 15 fotos históricas em que você acredita, mas elas são falsas. A fotografia é uma ótima maneira de registrar a história e fazer com que você tenha algumas centenas de curtidas nas mídias sociais. Mas voltando para esta parte da história, com bastante frequência, a imagem é alterada e nos engana. Acontece que os gurus de edição de fotos andaram na Terra antes que o Photoshop fosse inventado e podiam mudar as fotos da maneira que quisessem. Antes de revelarmos algumas grandes mentiras fotográficas do passado, tenha acesso ilimitado a uma fonte na qual você pode confiar. Junte-se à família incrível. Clique no botão de inscrição e faça com que as notificações toquem para avisá-lo de novas publicações. Tudo bem, vamos começar a contar a partir da 15. Einstein e uma explosão nuclear. Nas mídias sociais, muitas vezes vemos uma foto de Albert Einstein andando de bicicleta com um fundo bastante épico, uma explosão atômica. Isso não parece nem um pouco com a sua foto de férias, certo? Na verdade, esta imagem consiste em duas fotos combinadas. Em uma delas, o cientista está andando de bicicleta perto de uma casa. Na outra, há uma série de 4 testes nucleares na área de testes de Nevada, nos Estados Unidos, em 1962. 14. Hitler bebê. Esta imagem do então chanceler da Alemanha apareceu em muitos jornais britânicos e americanos em 1933. As legendas mencionaram a natureza profética do futuro líder do mal, que nasceu em 1889. No entanto, a imagem não era real e tinha sido alterada um pouco. Adolf Hitler viu a foto e negou ser aquela criança de aparência aterrorizante. Ele ordenou que suas fotos verdadeiras de bebê fossem publicadas. No entanto, o que é publicado num jornal, ou para piorar, em vários, nunca desaparece completamente. 5 anos depois, em 1938, Harriet Downs, de Ohio, nos Estados Unidos, viu a foto em uma revista e reconheceu seu filho, John May Warren, que tinha 2 anos na época em que a foto foi tirada. 13. Rainha Elizabeth e o primeiro-ministro do Canadá. Tudo é justo no amor, na guerra e na política. Você pode discordar dessa afirmação, mas quem fez esta publicidade de William Lyon Mackenzie King, primeiro-ministro canadense de 1935 a 1948, certamente concorda. Eles simplesmente cortaram o rei George VI do quadro com a rainha Elizabeth, a rainha-mãe, para fazer o político parecer mais poderoso em sua campanha eleitoral. Parece que o truque funcionou. 12. Mulheres vestindo shorts em público pela primeira vez. Esta foto tornou-se famosa graças a um usuário do Reddit, que postou com a legenda: "Mulheres vestindo shorts em público pela primeira vez causam um acidente de carro." Bem, não é exatamente verdade. Esta foto foi encenada e havia ainda mais registros feitos durante essa sessão de fotos. A propósito, a imagem é de 1937 e os shorts não eram comuns naquela época, mas certamente estavam por perto. Se você der uma olhada mais de perto, verá que o carro não tem um único amassado ou arranhão. Então, quem criou essa imagem falsa deveria ter tentado com mais afinco. 11. David Bowie e Lemmy. Muitas pessoas acreditavam que David Bowie e Lemmy, o líder do Motorhead, posaram para esta foto. Os músicos lendários morreram com apenas 2 semanas de diferença em dezembro de 2015 e janeiro de 2016, quando essa imagem se tornou viral. Na verdade, não passava de uma habilidosa combinação de 2 imagens. Uma das fotos foi, na verdade, de Lemmy com sua namorada em 1972. A segunda foi invertida para se encaixar melhor e originalmente mostrava Bowie com a cantora e ex-namorada Claudia Linier. 10. Bob Marley e Jimi Hendrix jogando futebol. Esta imagem incrivelmente famosa de Bob Marley e Jimi Hendrix jogando futebol nos bastidores já existe há anos. Foi tirada em 27 de novembro de 1979 na San Diego Sports Arena. Qualquer fã verdadeiro de Hendrix dirá que é impossível, pois ele morreu em 1970. Acontece que a foto foi tirada durante a Survival Tour de Marley. Tudo fica óbvio se você estudar a imagem, não recortada de perto. Aqui, preste atenção a essa camisa em primeiro plano. Quanto ao cara confundido com Hendrix, ele era um trompetista chamado Glenn da Costa, da banda jamaicana Zap Poe. 9. Um corajoso general. A imagem supostamente mostra o general Ulysses S. Grant num cavalo em frente às suas tropas durante a Guerra Civil Americana. Esta foto registra uma atmosfera orgulhosa e invencível e foi usada para encorajar os soldados, mas ela é falsa.
foi feita a partir de 3 imagens diferentes. O corpo e o cavalo foram tirados de 2 imagens diferentes do general Alexander McDowell McCook. E os soldados do general Grant eram prisioneiros confederados que não tinham nenhuma conexão com Grant. 8. Primeira ambulância. Você provavelmente já viu uma foto chamada A Primeira Ambulância, mas esse título é, na verdade, uma mentira. Na imagem você pode ver a ambulância dos Estados Unidos usada durante a Guerra Civil. A primeira ambulância como veículo especializado foi projetada pelo médico francês Dominique Jean Larrey. Em 1792, ele decidiu reorganizar o processo de resgate de soldados feridos. Como instituição independente, o serviço de ambulância foi formado após um incêndio desastroso no Vienna Ringtheater, em 1881. 7. Foto icônica de Lincoln. Todos nós reconhecemos esse famoso retrato de Abraham Lincoln em pé perto de uma mesa, mas há apenas 1/8 de Lincoln nesta imagem. A foto foi montada a partir de outras 2 diferentes e o corpo, na verdade, pertence a um proeminente político chamado John Caldwell Calhoun. O curioso é que Lincoln era contra a escravidão e Calhoun a defendia fortemente. 6. O daguerreótipo de Niccolò Paganini. O daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico publicamente disponível, introduzido em todo o mundo em 1839 e por quase 20 anos foi o mais utilizado. Esta imagem foi considerada um daguerreótipo verdadeiro de Paganini. Como se verificou anos depois, não há daguerreótipos verdadeiros do violinista mais célebre, pelo menos nenhum conhecido pelo público em geral. A pessoa na foto é Giuseppe Fiorini, um fabricante de violinos. Ele criou essa foto falsa e enganou as pessoas por muitos anos. 5. As Fadas de Cottingley. As primas Elsie Wright e Frances Griffiths tiraram várias fotos que atraíram a atenção de Arthur Conan Doyle. Ele era um espiritualista e acreditava que essas jovens haviam conseguido tirar fotos de pequenas fadas. Ele até usou uma delas para ilustrar seu livro. Mais tarde, as meninas admitiram que as fotografias eram falsas e que usavam recortes de papelão de fadas copiadas de um livro infantil popular. 4. Jane Fonda e John Kerry em um comício anti-guerra. Lembra que eu mencionei políticos usando a fotografia como ferramenta de propaganda? Aqui está outro bom exemplo disso. Essa imagem, creditada à Associated Press por engano, se tornou viral em 2004 durante a campanha eleitoral presidencial. Mas foram 2 imagens habilmente combinadas. Uma delas foi tirada em 13 de junho de 1971 e mostra John Kerry em uma manifestação anti-guerra em Mineola, Nova York. A segunda era de Jane Fonda, falando em um comício em Miami Beach em agosto de 1972. Ken Light, o proprietário dos direitos autorais da imagem original de Kerry, mostrou os negativos originais para provar que a fotografia era falsa. 3. Uma bandeira de vitória sobre o Reichstag. Você sabia que esta imagem lendária foi encenada? O fotógrafo Yevgeny Kaldey estava escolhendo entre 3 locais para uma fotografia da vitória: o portão de Brandemburgo, o aeroporto de Tempelhof e o prédio do Reichstag, que acabou vencendo. Quando o fotógrafo chegou a Berlim, os soldados soviéticos já haviam erguido a bandeira no prédio. Este fato é universalmente conhecido, mas nem todos sabem que a foto foi retocada um pouco. Na original, um dos soldados tinha um relógio de pulso em cada braço, indicando que provavelmente os tinha saqueado. Um dos relógios foi apagado e isso pode ter salvado a vida do militar. Os saqueadores eram punidos com execução nos tempos de Stalin. 2. Uma pessoa levitando. Tecnicamente essa foto é verdadeira e não foi criada no Photoshop. Também sabemos o nome da pessoa representada nela, mas ainda assim é uma fraude. O homem é Colin Evans, um médium espiritualista do início do século XX. Esses caras nunca são grandes. Não, eles são sempre médios. Ele estava se apresentando em completa escuridão quando a foto foi tirada. Tudo que ele fez foi pular de sua cadeira no ar e fingir que levitou. Evans explicou que foram os espíritos que o ergueram. Um cordão de um dispositivo que ele segurava em sua mão indicava que foi o próprio médium quem bateu a fotografia com flash. Finalmente, é hora da imagem mais provocante de hoje. 1. Marilyn Monroe e John Kennedy. Muitas pessoas pensam que essas fotos do caso entre Marilyn Monroe e John Kennedy são verdadeiras. Na verdade, foram criadas por Alison Jackson, que é famosa por suas fotos ousadas de sósias de celebridades.
A única imagem real conhecida de Marilyn e do presidente John F. Kennedy foi registrada no mesmo dia em que ela apresentou seu famoso "Feliz aniversário, senhor presidente", na festa de 45 anos dele, no Madison Square Garden, em 19 de maio de 1962. Então, você sabia que essas imagens eram falsas? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e de clicar em inscrever-se. Fique do lado incrível. Tchau!